Salmo 5, de 2 a 3. Se você quiser acompanhar, Salmo 5, de 2 a 3. Atende ao meu clamor por socorro, meu Deus, meu Rei e meu Deus. Pois é somente a ti que eu oro. Escuta a minha voz logo cedo. Senhor, toda manhã te apresento os meus pedidos e fico à espera. Aqui o salmista está fazendo um clamor diante do Senhor, colocando diante dele o pedido que ele tinha de oração, a necessidade que ele tinha. Ele colocou ali diante de Deus e ele reconhece primeiro: eu coloco diante do Senhor os meus pedidos, porque o Senhor é o meu rei. Naquela época era comum adorar muitos ídolos, muitos deuses, tinham muitos deuses, né? Hoje aqui no Brasil, como nós somos um país cristão, tem, assim, né, que a maioria, né, o pessoal fala que é um país cristão. Mas, mesmo assim, tem muitas religiões que têm vários deuses. Mas naquela época era uma coisa mais comum ter muitos deuses, né? E Davi estava dizendo: só o Senhor é o meu rei. E só o Senhor é o meu Deus. Ou seja, eu obedeço reverentemente ao Senhor porque o Senhor é o meu rei. Então você pode mandar que eu sou o seu súdito, estou aqui para te ouvir, estou aqui para te obedecer. Mas também fala: o Senhor é o meu Deus. Quando fala meu Deus, Davi sabia que era dessa fonte divina que viriam os milagres que ele precisaria. Que só um rei, só porque é um rei, não teria poder suficiente para atender a alma dele. Tinha que ser Deus também. Então Deus para ele era o rei, era quem comandava, quem estava acima dele, era rei do rei. Tinha todo o poder. E também era Deus. O Senhor é o meu único Deus. Não tem outro que eu olhe, não tem outro que eu adore, não tem outro em quem eu espere. Então só espero do Senhor. Então muitas vezes nós não temos diversidade de deuses na nossa vida, né? Nós, como somos, a maioria somos cristãos, né? Vamos dizer assim, nós às vezes nós olhamos e nós temos Deus, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas às vezes nós somos tão decepcionados ao longo da nossa vida, fomos tão frustrados ao longo da nossa história, que a gente não cria expectativa. Não, eu pedi para Deus, mas eu nem vou ficar com expectativa, não. Eu só queria dizer para você que você não pode colocar expectativa nas pessoas e nas coisas, mas em Deus você pode. É como você tem que ajustar a sua fé, como um arqueiro ajusta a flecha dele. Você já viu em competição, o arqueiro ele só tira o olho do alvo quando a flecha acerta. Às vezes o arqueiro acerta, às vezes não atinge mas ele só tira os olhos do alvo quando a flecha acerta o alvo, acerta. Muitas vezes as nossas orações se tornam flechas soltas aleatórias. A gente ora, mas a gente nem espera que Deus vai responder. Não, eu pedi isso para Deus, mas nem vou esperar. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Sabe, Deus não é aquela pessoa que fala para você: depois a gente vai sair, vamos ver uma coisa, vamos marcar uma hora eu vou te ligar. Deus não é essa pessoa. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Deus não é essa pessoa que falhou nas promessas com você, que quebrou alianças. Deus é o seu rei, o seu Deus está aqui nessa live, pronto para ouvir seu clamor. E Davi estava dizendo assim: olha, atende o meu clamor, o Senhor é o meu rei. Eu estou aqui como seu súdito para fazer a sua vontade. Mas eu estou também como quem espera milagres, o impossível, porque o Senhor é meu Deus também. O Senhor não está aqui só para receber a minha adoração.
O Senhor está aqui para receber a minha oração e derramar sobre mim as respostas que a minha alma busca, a resposta que a minha alma precisa. Deus não é homem para mentir. E nem é filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, quando Davi fala, o Senhor é meu rei, mas o Senhor também é meu Deus. Davi estava dizendo, o Senhor é tudo que eu preciso na minha vida. Então, durante toda a minha manhã, a minha voz logo cedo, Senhor, toda manhã eu te apresento os meus pedidos e eu fico à espera. Então, Davi ajustava o clamor dele, o pedido dele, a fé que ele tinha em Deus. Então, Davi foi um rei abençoado, foi um rei amado, foi um rei próspero, que era segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus, não porque Davi era bom ou mal, não porque Davi fazia coisas que agradavam a Deus ou não, porque isso independe. Davi não precisava fazer mais nem menos para que Deus amasse mais ou menos ele. Quando a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus, não é que esse valor estava no coração de Davi. Não é porque Davi fazia coisas que agradavam a Deus, porque Davi desobedeceu muito a Deus. Davi entristeceu muito o coração de Deus. Quando a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus, foi porque foi o rei, o primeiro rei que o coração de Deus escolheu. Então, não foi o coração do povo que escolheu Davi. Foi o coração de Deus que escolheu Davi para ser rei. Não é porque o coração de Davi era bom, porque foi corrompido. Corrompido pelo poder, pelo pecado. Ele pecou, ele teve suas falhas. Tem gente que fala assim, não, mas Davi foi segundo o coração de Deus, porque Davi, ele pecava, ele se arrependia e ele pedia perdão. Não estava a bondade no coração de Davi, que agradava a Deus. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. O coração de Deus escolheu Davi. Porque o povo queria um rei e o coração do povo escolheu o rei Saul. Não sei se vocês lembram, vai lá ver a história. O coração do povo desejou ter Saul como rei. Mas Davi não foi o povo que escolheu. Foi o coração de Deus que escolheu Davi. Davi tinha tudo que Deus queria que um rei tivesse. Mas também teve ali os seus erros, suas dificuldades. E quando a gente olha para Davi e olha para a nossa vida e vê que se não é o amor de Deus por nós, se não é o coração de Deus nos escolhendo derramar o amor dele sobre nós, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Nós somos completamente vazios e desestruturados sem a presença santa de Deus. Sabe, esse texto fala, quando Davi diz assim, olha, eu clamo toda manhã, eu apresento a manhã toda o que eu estou pedindo, mas assim que eu apresento os meus pedidos, eu fico à espera. Ou seja, a minha expectativa é no Senhor. Eu não vou tirar os olhos do Senhor, porque eu fico à espera da sua resposta. Mas às vezes nós não fazemos como o arqueiro, que ajusta a sua flecha para o alvo e olha, e só tira os olhos quando o alvo está acertado. A gente atira flechas, faz orações como se estivéssemos atirando flechas para todo lado. E não ficamos à espera. Nós ficamos com espera nas pessoas, com expectativa que alguém vai fazer por você, que alguém vai que a situação vai mudar. Os seus olhos têm que ser como um arqueiro,
que atira a sua flecha e os olhos ali naquele alvo. Assim é a sua oração. Você fez o seu clamor, você não tira os olhos de Deus, joga para Deus essa expectativa doida que você joga tanto nas pessoas, joga para Deus, porque Deus é o único que não mente, o único que não falha. Ele é o seu rei, aquele que consegue conduzir sua vida e dar direcionamento para o seu futuro. E é aquele também que é seu Deus, o único capaz de fazer o que você não pode. O único capaz de mudar sua situação. Você está numa situação que você não tem ideia se você vai sair daí ou não. Talvez você esteja numa situação hoje, você fala assim, eu não vejo uma forma de sair desse lugar. Talvez você esteja hoje num lugar onde você não consegue ver saída. E eu quero dizer para você, não tire os olhos do alvo da sua oração, que é Deus. Olha para Ele. Olha para Ele, Ele escolheu amar você. Ele escolheu derramar o Espírito Santo sobre você. E aqui em Jeremias 33:3 fala assim, invoca-me. Olha para mim. Coloca sobre mim todo o seu clamor, todo o seu pedido, toda a sua angústia. E eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Lá em 1 Coríntios 2:9-10 fala assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas existe alguém que sabe exatamente o que está oculto no coração de Deus para derramar sobre as nossas vidas. E este alguém é o Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios, depois desse versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. No versículo 10 fala, mas Ele revelou ao Espírito Santo que tudo investiga, que tudo penetra. E Ele conhece as profundezas de Deus. Então você precisa entender que o Espírito Santo de Deus é Deus em nós. Ele conhece todos os pensamentos de Deus. Ele conhece todas as intenções de Deus. E o Espírito Santo foi derramado gratuitamente por Jesus, que ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos acesso ao Espírito Santo. Você tem um parceiro para caminhar com você todos os dias. Alguém que conhece o que Deus tem preparado para você. Então, entenda que o Espírito Santo é seu parceiro, é quem está caminhando com você. Ore, fale, converse com o Espírito Santo. Não tire os olhos das suas expectativas em Deus. Não espere por pessoas, não espere que a situação mude, mas espere que Deus pode mudar a sua vida da água para o vinho. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, a água em vinho. E Jesus pode, com a presença do Espírito Santo de Deus, transformar a sua água em vinho. Mudar a sua vida completamente de rumo. A sua vida pode ter uma mudança radical. E você viver coisas incríveis em Deus que você nunca imaginou. Você ter sonhos que você achou que nunca poderia ter. O Espírito Santo, que conhece o coração e as profundezas das intenções de Deus, ele é Deus em nós. Ele está aqui presente, ele é o nosso tesouro precioso. E ele pode dizer para você, ensinar para você qual o caminho que você deve tomar. Sabe, ajuste o seu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e está presente aqui nessa live, pronto para escutar seu clamor, seus pedidos. Clamou, agora olhe para Ele, espere nele. Você pediu o quê? Para Deus tirar você desse trabalho? Alguma coisa de relacionamento, de amizade, de cônjuge, de pai, de filho? Alguma coisa você pediu? Não fique esperando resposta dessas pessoas para você. Ajuste sua fé e espere de Deus. É Ele que tem o grande, o oculto, o surpreendente para derramar na sua vida. João 14:20. João 14:20 fala que Jesus estava explicando para os discípulos que Ele ia enviar
o Consolador e enviar o Espírito Santo. E falou assim, olha, o Espírito Santo será o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas que vocês precisam saber para terminar o ciclo, para começar outro ciclo, para ter expectativas certas, ajustadas como um arqueiro, que ajusta a sua flecha para o alvo, a sua oração ser certeira. O Espírito Santo é o Consolador, é que vai dirigir você, que vai ensinar você. E a palavra de Deus fala lá em João 14, Jesus estava dizendo para os discípulos, não perturbe o coração de vocês e nem se atemorize. Ou seja, eu e você, somos nós que trazemos os medos para o nosso coração. Somos nós que trazemos perturbação para a nossa mente. Porque nós fazemos nossas orações como flechas aleatórias. Então faça como o rei Davi, como Davi está dizendo aqui, olha, Senhor, atende o meu clamor. Atende o meu clamor por socorro. O Senhor é meu rei, é quem eu adoro, é quem eu sirvo. O Senhor também é meu Deus, de quem eu espero tudo. Das pessoas eu não vou esperar nada, mas do Senhor eu espero tudo. Eu passo a manhã erguendo a minha voz toda manhã e fico à espera. Das pessoas, situações, não. Eu fico à espera do Senhor. Enquanto eu espero, eu adoro, eu agradeço, porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que sabe o que está depois da curva. Eu não sei. Eu não sei do que eu sou capaz, eu não sei qual é o meu potencial, eu não sei o que fazer da minha vida, mas o meu Deus, o meu Rei, sabe. E o Espírito Santo, que é Deus em nós, que está presente aqui, sabe direcionar os nossos pensamentos e o nosso coração para o grande e o oculto que Deus tem derramado, porque somente o Espírito Santo sabe quais são as intenções do coração de Deus. E Ele vai nos guiar exatamente para onde o querer de Deus quer que nós estejamos. E a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável para você. Em nome de Jesus, coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua vontade é perfeita, é boa e agradável. Nos ajude a, quando clamarmos, quando orarmos, não tirar os olhos do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa ser o único governo no nosso coração durante esse dia. Governe o nosso coração, governe as nossas escolhas. E que o Senhor seja o único Deus de quem nós esperamos, porque o Senhor é perfeito. O Senhor é o único que nos ama. A ponto, Senhor, de entregar-se na cruz do Calvário para derramar o sangue precioso, para que nós tenhamos vida em meio a tanta morte, em meio a tanto caos que acontece ao nosso redor, na nossa vida. Tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas morrendo, mas o Senhor traz vida para nós, mesmo no meio de morte, mesmo no meio do caos. O Senhor é quem renova as nossas forças e muda o nosso entendimento através do convencimento do Espírito Santo de quem o Senhor é na nossa vida e de quem nós somos quando estamos descansados e esperando pelo Senhor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou enfermidades de alma. Seja liberto agora em nome de Jesus. Eu coloco também a Tami na presença do Senhor, que irá fazer um procedimento agora pela manhã, que em nome de Jesus seja rápido e surpreendente esse procedimento e a recuperação, e ela seja curada em nome de Jesus sobre toda e qualquer doença do corpo dela. Te agradeço pela cirurgia da Damaris, que a recuperação dela também seja surpreendente, milagrosamente feita pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.